Olá, é segunda-feira, dia 20 de fevereiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Estamos juntos iniciando mais uma semana que seja produtiva e abençoada para você e toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre os cuidados com o ouvido e também com a garganta no verão. E ainda vamos acompanhar juntos as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Tem também as notícias da internet, dicas de trânsito, enquete do dia e muito mais. O programa de hoje ele está imperdível. Ouvido, nariz e garganta são os órgãos anatomicamente interligados em que uma alteração num deles pode também afetar ou manifestar-se no outro. Uma dor de ouvido, por exemplo, pode surgir como complicação de uma gripe ou crise alérgica, onde o nariz é o protagonista. Por outro lado, o nariz entupido nos obriga ali a respirar mais pela boca, sendo assim muitas vezes afetada a nossa garganta. São muitas combinações e possíveis combinações e também frequentes, mas afinal de contas, como cuidar bem desses órgãos? Quem vai nos ajudar a entender mais são os nossos convidados com dicas e orientações. Vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Fábio Coelho, ele que é otorrinolaringologista e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho a doutora Ana Nery Araújo, ela que é fonoaudióloga, especialista em voz e professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Pernambuco. Daqui a pouquinho vamos ouvir as dicas e também orientações. Mas antes, vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Magdiel Nayal. É verão e as altas temperaturas da nossa região não dão trégua. Para escapar do calor, vale tomar bastante coisa gelada, aproveitar o mar ou mesmo baixar a temperatura do ar-condicionado. Tudo isso pode colaborar para a desejada refrescância, mas fique atento, daqui a pouco a sua garganta pode dar sinais de que alguma coisa deu errado. Essa diferença de temperatura muitas vezes é um problema. Então, às vezes a gente está num local muito quente, muito calor, e aí toma uma água gelada, um picolé, uma bebida gelada, e essa diferença de temperatura causa, muitas vezes, um processo inflamatório que pode culminar com uma faringoamidalite ou com uma abertura de porta para um quadro de uma virose, de um resfriado e também até de gripes, né? Além do cuidado com o gelo, é preciso ficar atento ao uso adequado do ventilador e do ar-condicionado, que precisam ser limpos regularmente. Tem uma característica de ressecar muito as mucosas das vias aéreas, então também é uma predisposição para infecções. Então esse ar-condicionado nunca pode ser a temperatura muito baixa, porque ele por si só já resseca o ambiente. Se a temperatura estiver muito baixa, abaixo de 22 graus Celsius, ele já é uma tendência também de adoecer. E o ventilador, que a gente acaba usando por conta da temperatura mesmo, nunca se deve colocar ele de frente para o rosto, né? Sempre uma coisa mais distante e rotacional. E ter o cuidado, assim, principalmente quem tem criança, ou principalmente em casas de pacientes alérgicos, sempre limpar, ter o cuidado de limpar com paninho úmido as hélices do ventilador, pelo menos uma vez por semana. Isso daí também faz muita diferença. Esta designer sabe bem o que é isso. Em casa, os 3 filhos dela tinham problemas com constantes inflamações na garganta. 2 precisaram fazer cirurgias e o terceiro segue para o mesmo procedimento. Eles tinham constantemente febre, não é? E dores na garganta e precisava sempre tomar antibiótico. Então, como estava sendo muito frequente, a recomendação realmente foi de fazer cirurgia. Para evitar as crises, cuidado redobrado em casa. Principalmente o ar-condicionado sempre limpo, um quarto arejado. Evitar, e eu evito muito o ar-condicionado, né, porque nós moramos num apartamento do 13º andar e é ventilado. Segundo a otorrino, os mergulhos também precisam de atenção. Não dá para descuidar da saúde dos ouvidos. O uso do cotonete é um dos grandes pré-requisitos para o ouvido inflamar. Então, a cera funciona como uma defesa. Se o ouvido não tem cera, ela geralmente está ausente, né, ou não tem porque não produz, ou porque a pessoa limpa muito, e aquela água da praia ou da piscina pode gerar um processo inflamatório. Então, a cera é uma defesa. Então, regra número 1, não tirar. E também evitar banhos de imersão, né, de praia e de piscina muito longos. O uso inadequado de produtos gelados ou do ar-condicionado
também é a principal causa para os resfriados e aquelas terríveis crises de sinusite. Mas existem dicas para evitar o incômodo. Colocar os ar-condicionados não de cima para a pessoa, sempre o fluxo do ar não ser voltado para a pessoa, cuidar para ter uma alimentação mais leve, mas ao mesmo tempo que consiga deixar você bem do ponto de vista imunológico, para não estar com uma defesa baixa, e aí você ser acometido por uma infecção oportunista justamente dessa época, que é extremamente comum. Se não deu para seguir as dicas e a crise chegou, a recomendação é procurar um especialista. Esses episódios virais de nariz, de garganta, de faringite, se não passou com 24, 48 horas, a febre não baixa, a pessoa continua com sintoma e esse sintoma progride, é progressivo, não tem remissão espontânea, então ele precisa realmente ser visto por alguém, por um clínico, um pediatra, um otorrino, para tomar uma conduta de maior cautela, sim. Pois bem, ótimas dicas e orientações, teremos muitas outras no decorrer do nosso programa, mas antes a gente quer chamar você que está em casa, venha participar conosco aqui do nosso programa. Sabe como você pode participar com a gente? Respondendo a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você que está em casa costuma exagerar no consumo de alimentos e líquidos gelados agora no verão? Liga pra gente, participa! 3424-1977 é a nossa linha interativa, está aberta e disponível para você responder a enquete e também mandar alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados de hoje. Participe também através da internet, você pode acessar a nossa fanpage lá no facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage disponível, acessa, deixa lá quantas dúvidas você tiver. Nossos convidados daqui a pouquinho terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Participa também através do nosso WhatsApp, que é o 99418 1206, 99418 1206. Daqui a pouquinho a gente vai responder a sua dúvida sobre o tema que estamos conversando aqui no nosso programa. Olha só, nessa época mais quente do ano, no verão, para amenizar o calor, nada melhor do que curtir ali uma piscina ou uma praia e aproveitar também os sucos e refrigerantes gelados e muito sorvete também, não é verdade? Não cai mal não, mas é preciso ter alguns cuidados. Sabe por quê? Porque o excesso, né? Ele vai comprometer aí a saúde do seu ouvido, do nariz e também da garganta. O fato é que as altas temperaturas e a umidade excessiva e a grande procura também por praias e piscinas, eles podem aumentar o surgimento de inflamações e também de infecções, principalmente ali nos ouvidos. No verão, a doença aumenta a sua incidência em até 70%. Então, vamos aprender mais sobre este tema, mais dicas vamos receber a partir de agora com os nossos queridos convidados. Primeiro vou dar aqui as boas-vindas, doutora Ana Néria Araújo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigado, prazer estar aqui. Também queria dar as boas-vindas ao doutor Fábio Coelho, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Não tem como separar ali o nariz e também o ouvido. Como é que a gente entende, né? Quando a gente vai falar, tem que falar nesse conjunto todo, e quando a gente procura um especialista, geralmente procura o otorrinolaringologista, que é o profissional mais adequado para tratar esses três órgãos que a gente está conversando hoje aqui no programa. Como é que a gente entende esse contexto? Na verdade, a questão da mucosa respiratória ela é uma só, né? Chama-se sincício respiratório. Ela começa ali na ponta do nariz, ela entra por todas as cavidades sinusais, que nós temos buracos dentro do rosto, ela se invagina por dentro do ouvido médio, né? Da orelha, que agora não é mais ouvido, é orelha, mudou o nome. Então, na verdade, do ouvido ou da orelha, tanto faz. Ela entra no interior das cavidades do ouvido médio, na rinofaringe, que faz parte na região da faringe também, e se insinua também a nível de hipofaringe, laringe, traqueia e pulmões. Ou seja, é uma cavidade só. Então, esse sincício respiratório é chamado de mucosa, que nós chamamos de epitélio pseudoestratificado cilíndrico e ciliado, ou seja, ele produz um muco, ele tem cílios que batem, levando todas as impurezas para o tubo digestivo. Então, na verdade, quando você tem o acometimento de um órgão desse, quase todos os órgãos são afetados. Né? Muita gente que está em casa nos acompanhando não tem a preocupação de cuidar da voz, porque diz que não trabalha assim diretamente com a voz. Isso é um grande perigo e um grande risco, né, doutora? Porque às vezes a gente negligencia alguns cuidados básicos e mais à frente a gente vai colher essa falta de cuidado. É verdade, porque a voz ela é importante não só para os profissionais da voz, como cantores, atores, radialistas, mas ela é fundamental para a nossa comunicação.
quando a gente tem uma alteração na nossa voz, as variações que a gente faz normalmente com a voz saudável, elas se perdem. E a sua voz fica do mesmo jeito. Então, quando você está disfônico, né, quando você tem uma alteração nessa qualidade vocal, você não consegue expressar bem os seus sentimentos. Então, sua voz está do mesmo jeito. Você não consegue expressar as variações de alegria, de tristeza, de felicidade. Então, a alteração da voz, ela impactua para qualquer pessoa, porque ela precisa da sua comunicação. Seja adolescente, seja criança, seja idoso, ele vai sofrer as consequências dessa questão. Quais seriam os cuidados básicos para quem está em casa nos acompanhando, se preocupar mais em cuidar da voz? Começar por onde? Esse cuidado deve ser por onde, a princípio? São vários aspectos que a gente pode relatar em relação a isso. Em relação ao comportamento vocal, a gente pode dizer que procurar falar de forma bem articulada. É importante também que a gente não fale numa intensidade muito alta, principalmente em locais onde você tem o ruído do ambiente. Então, tem pessoas que trabalham em locais que tem movimento, e aí a tendência é você falar mais alto. Então, modular essa voz é importante, articular bem, ter alguns cuidados de alimentação mais rica em frutas, em verduras, a alimentação mais leve, que tenha uma digestão mais rápida, porque para falar a gente precisa de muita energia. Então, você pode observar quando a gente faz uma refeição mais pesada, come uma alimentação, a gente fica com aquela moleza, porque todo o corpo ele vai funcionar, né, de forma mais centrada nessa próxima digestão. E para falar a gente precisa de ter essa energia. Então, a gente orienta sempre alimentos mais leves e a hidratação é fundamental. A água, ela é toda, como o doutor falou, essa mucosa ela precisa estar sempre hidratada. E a água faz com que essa mucosa fique mais hidratada e todo o movimento de todo o trato fonador, ele vai ser muito mais fácil. A gente falou do início do programa também que uma forma de amenizar o calor, né, do verão, a gente está na época mais quente do ano ainda, muita gente aproveita ali piscina, praia e toma um suco mais gelado, um refrigerante também, mas esse excesso ele pode comprometer a saúde desses órgãos, né? Como é que a gente entende também? A gente falou que a doença, né, do ouvido principalmente aumenta em 70% nessa época do ano. Seria a frequência maior na praia, na piscina? Essa água, ela também pode prejudicar o ouvido e trazer alguma inflamação, doutor? Sim. Como é que a gente entende essa incidência ainda maior nessa época do ano? Sim, em relação à hidratação com gelo, com sorvete, com água gelada, o problema é o choque térmico, né? Ou seja, você está num ambiente refrescado, tomar um sorvete não é problema. Você está numa praia, tem um sol imenso, um calor violento, você ingerir uma alimentação de forma muito gelada, isso vai terminar dando um choque. E esse trabalho que a gente falou, o trabalho mucociliar, começa a ser comprometido, levando a uma abertura de portas, como o Cristiane Marcela falou, que é favorecimento das infecções, dos processos virais infecciosos. Em relação à questão do ouvido, são os banhos mais frequentes, banhos de mar, onde você nessa época exagera muito na otite externa, né? Você tem um elevado índice de infecções da orelha externa por conta da imersão, do banho de imersão. Ou seja, muito mergulho, muita praia, muita piscina por conta do calor. Isso remove toda a cera, não só porque o indivíduo tem o hábito de limpar as orelhas com cotonete, ou ele não produz adequadamente, ou se hidrata mal, e isso vai diminuir a produção do cerume no conduto auditivo externo, que é muito importante para acidificar o meio e impedir que haja crescimento das bactérias e dos fungos. Quando você mergulha também, a própria água também remove. E isso, os banhos de imersão intensos vai levar com que você tenha uma exposição maior desse conduto. Ele fica úmido, consequentemente infecção secundária. Então aumenta também. Em relação agora à voz, mais uma vez, a gente ouviu falar, a Nanelli falou, né, que alguns alimentos eles também têm uma influência, né, no comprometimento dessa voz. Seriam alimentos como chocolate, café também em excesso, os derivados do leite também podem prejudicar a curto, médio ou longo prazo a nossa voz? Acho que você falou uma palavra mágica aí, o excesso. Eu sempre penso que o excesso é que muitas vezes compromete. A gente não pode ser radical e dizer assim, não pode absolutamente. Mas, por exemplo, o leite em uma quantidade maior, ele aumenta a quantidade de secreção em todo o trato
fonatório, né? Que é o trato que tem essa comunicação. Então, essa quantidade maior de secreção faz com que, muitas vezes, gere pigarro, incômodo em toda essa estrutura. E o pigarro, ele vai terminar sendo danoso porque cada vez que você for limpar a garganta, pigarrear, você vai gerar um atrito mais intenso nas pregas vocais. Então, a questão está no tipo de alimentação e na forma como você usa isso aí. Acho que o doutor Fábio pode falar bem a questão das doenças do refluxo, né, que tem a relação com a questão do tipo de alimentação que se come e que vai repercutir esse retorno, né, doutor Fábio? Esse refluxo vai afetar diretamente tanto as cordas vocais como a garganta, como um todo? Acho que aí é uma existe, questão bem presente. Muito frequente, está muito frequente hoje em dia. Na verdade, o pessoal confunde lactose com caseína. A proteína do leite é a caseína. Então, ela leva mais ou menos 6 horas, 8 horas às vezes para ser digerida. Então, na verdade, os alimentos lácteos à noite devem ser evitados, né? Evitar fazer isso até o final da tarde, porque leva de 6 a 8 horas. E isso vai fazer com que você tenha maior índice de secreção e o favorecimento do refluxo, da doença do refluxo. O refluxo, na verdade, que a gente acha que todo mundo que tem refluxo tem aquela sensação de azia, de pirose, de queimor. Às vezes não. Às vezes o refluxo ele é chamado de manifestações extraesofágicas do refluxo gastroesofágico, ou seja, as manifestações laríngeas que o indivíduo tem, que é tosse seca, pigarro e uma sensação de bolo na garganta. Isso é porque o que sobe são os gases. Esses gases irritando a laringe vai fazer com que haja um edema das pregas vocais e haja um processo inflamatório crônico. Se isso não for tratado, até câncer já é diagnosticado através de refluxo. Já é a terceira causa de câncer. Primeiro ainda é o cigarro e a bebida, segundo o HPV e terceiro já é o refluxo. Então, na verdade, a cafeína, a xantina, o chocolate e os derivados lácteos, não só isso, condimentos, pimentas, essas coisas todas, faz com que você aumente a gastrina e, consequentemente, esse hormônio faz com que você aumente mais o ácido clorídrico pela bomba de prótons e aí vai produzir mais ácido e esse ácido vai terminar subindo em forma de suco gástrico ou em forma de gases. E esses gases vão levar a esses distúrbios laríngeos. Quando eu desconheço que eu tenho um refluxo, por exemplo, que às vezes é assintomático, né? Entre aspas, como o senhor bem explicou para a gente. Quando eu desconheço, qual o procedimento que eu devo adotar? Eu devo agora procurar o otorrinolaringologista e pedir para que ele faça um exame específico para saber se tem ou não refluxo? Veja só, a queixa vai ser importante. A queixa que você vai procurar, 95% dos refluxos, a endoscopia digestiva alta está negativa. Ou seja, você faz endoscopia, não tem nada e eu acho que o sujeito acha que não tem nada. Mas, na verdade, na laringoscopia, você já vai observar alterações na laringe, né? Que são aquelas alterações que ficam na parede posterior da laringe, né? Um edema, uma vermelhidão maior. Mas você só vai procurar o médico se você tiver uma tosse persistente, né? Um pigarro persistente ou uma sensação de bolo na garganta, ou então faringites recorrentes. Você não vai procurar o otorrino se não tem nenhuma queixa. Mas a gente observa muitos pacientes que chegam com rouquidão e aí, quando vai para o diagnóstico do otorrino, está associado à questão do refluxo. Então, esse refluxo já devia estar presente, né, doutor Fábio? E aí, na evolução dele, quer dizer, como provoca o edema, o inchaço, a irritação, e a pessoa continua falando, muitas vezes, na forma, falando alto, falando forte, ou com atividade vocal mais intensa, ela vai aparece o sintoma da rouquidão, primeiro, mas que é consequência de uma questão do refluxo, que é anterior. E é um trabalho bem interligado, né? Da fonoaudióloga e também do otorrino. Totalmente. É uma parceria que ajuda bastante muitas pessoas. Totalmente. Sim. É impossível você fazer laringe sem ter fono do lado, né? Existir essa coisa, mas não é bobagem, ou seja, a fonoaudiologia é fundamental no auxílio. Inclusive nas questões cirúrgicas também. Muitas pacientes, às vezes, têm indicações de cirurgia, né? Em que você tem que mandar o paciente fazer fonoterapia primeiro, para poder você fazer a cirurgia e voltar depois. Em alguns casos, você consegue já resolver com a fono? Sim, muitos exercícios vocais solucionam muitos. Hoje em dia praticamente não se opera. Eu fui numa época que se operava todos os nódulos. Hoje em dia faz anos que eu não opero nódulo. A fonoaudiologia resolve 100%. Que bom, né? Porque são alterações relacionadas ao comportamento vocal. Então, a fonoaudiologia, ela entra muito mais, mas o que é fundamental é ter o diagnóstico. Então, o diagnóstico médico, a definição, para que a gente possa entender o que está acontecendo, o que está gerando aquela alteração, ela é fundamental. Então, nas alterações que estão relacionadas ao comportamento da voz, a forma como o indivíduo está usando, por exemplo, no caso dos nódulos vocais. Então, isso é fundamental. E hoje em dia também nem só na laringe, né? Também na otologia também.
o aparecimento da fonoaudiologia, do ponto de vista das reabilitações, que tem sido muito importante também nas doenças labirínticas, que antigamente só tinha doenças tratamento medicamentoso. Hoje em dia, com as manobras de reabilitação, a fonoaudiologia tem ajudado bastante. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Tem alguma dúvida sobre o tema? Manda pra gente, 3424-1977. Nossa linha interativa está aberta, disponível. Mande aí sua dúvida, daqui a pouquinho nossos convidados vão responder. Vamos agora a um rápido intervalo e até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre os cuidados com a garganta, o ouvido e também com o nariz. E agora vamos conferir juntos o que é notícia na internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, uma ótima segunda-feira para você e para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje está no site M de Mulher, Guia da Saúde no Verão. Proteja-se dos perigos típicos da época. Segundo a otorrinolaringologista Jeane Oticica, o tempo seco do verão é propício para o surgimento de doenças do ouvido, como por exemplo as otites, que podem causar desde dor intensa até coceira e sensação de entupimento. A médica orienta que depois de nadar, é importante secar os ouvidos com a ponta de uma toalha e não é recomendado o uso de cotonetes dentro dos ouvidos. Eles apenas podem ser usados para fazer uma limpeza na parte externa. E em caso de dores, não se deve colocar nenhum remédio caseiro, apenas um especialista pode dar a orientação adequada. Agora a gente vai ao estúdio para saber outras informações sobre esse assunto. Valdson, é com você. Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. Quando a gente tem dúvidas a respeito de qualquer tema, a gente utiliza ali a internet como fonte de pesquisa, mas muito cuidado que às vezes ali na internet, principalmente nas redes sociais, a gente encontra muitos mitos a respeito também da garganta, do ouvido e do nariz. Então, para não deixar você que está em casa com mais dúvidas sobre este tema, a gente vai responder a partir de agora o que é mito e o que é verdade. Nossos convidados irão nos ajudar a entender melhor sobre o tema. Então vamos conferir aqui no nosso telão o que diz a primeira informação. Será um mito ou uma verdade que a dor de garganta é contagiosa? Mito ou verdade? A dor de garganta, por si só, não é contagiosa, é mito. Agora, o que leva à dor de garganta pode ser contagioso, na verdade. Pode ser um quadro viral, né? Ou um quadro bacteriano, né? Às vezes, você está tendo uma faringite por um processo viral, influenza, por parainfluenza, por um vírus sincicial respiratório, ou mesmo por infecções bacterianas, o Streptococcus beta-hemolítico, que é muito contagioso, né? Beijo, contato, pele, mão, essas coisas podem ser contagiosas sim. Mas simplesmente a dor na garganta, não tem nada a ver. Algum problema ali nas cordas vocais? Vai dar também essa dor nessa região que a gente pode confundir com a dor de garganta, por exemplo? Muitas vezes o esforço para falar, o falar muito alto, depois de uma partida de futebol, que a pessoa estava no campo e falou muito alto, ou numa festa, você pode amanhecer no outro dia com dor nessa região da garganta, pelo esforço na produção da voz. Então, esse esforço é o processo o edema que se formou em função desse esforço na produção da voz. Ok, vamos agora à próxima informação. Próxima tela, a gente quer saber se é mito ou verdade que o uso de fones de ouvido não causa danos à saúde auditiva. Mito ou verdade? Na verdade, o fone de ouvido é extremamente prejudicial à saúde dos ouvidos, da audição, né? Para você ter uma ideia, a quantidade que a Organização Mundial de Saúde refere é você escutar 85 decibéis, mais ou menos, ou seja, a metade do volume que o aparelho determina, só durante 1 hora por dia. Quando você não tem como determinar a quantidade de volume, você deve estar escutando a sua música e o ambiente. E quando você passa a escutar só o ambiente e não só só a sua música, isso já passou do limite de normalidade. Mesmo assim, 1 hora por dia. E o que a gente verifica é que todo mundo está usando aquilo em volumes altíssimos e durante muito longo tempo. Aquilo vai dar perda auditiva com certeza. Quando se fala, né, em ouvir alto, tem gente também que se empolga e começa a cantar mais alto do que está ouvindo. É também outra agressão. Sim, aí a gente pode associar, quer dizer, os jovens, e essa questão do fone de ouvido é bastante frequente nos jovens,
que estão nessa onda, né, de estar usando, e muitas vezes eles continuam falando usando o fone de ouvido, ou seja, eles estão mascarando o som, porque eles não conseguem ouvir a própria voz e o volume que eles estão usando na voz. E terminam gerando um esforço maior para conseguir, né, ser entendido, porque eles não estão se ouvindo. Os efeitos, né, desse mau uso do fone de ouvido, eles podem ser a curto prazo ou geralmente a longo prazo? Porque muita gente não se preocupa, porque hoje está tranquilo. Dá para ouvir minha música no som elevado, dá para falar mais alto do que eu estou escutando. Hoje não vai me causar nenhum dano, mas a curto prazo pode causar ou é só a longo prazo? Depende da intensidade do som. Se o som for muito alto, realmente pode ser a curto prazo. Né? E o problema que eu acho não é nem a perda auditiva. Hoje em dia a perda auditiva é muito contornável através de aparelhos auditivos que estão extremamente bem sofisticados, medicações, mesmo cirurgias estão muito bem sofisticadas. O problema é o zumbido, tinnitus. Ele é constante e não vai se reduzir com absolutamente nada. E isso é a longo prazo. E no caso desse excesso de falar mais alto, seria a rouquidão a princípio, né? Sim, seria a rouquidão. Obviamente que também está associado à intensidade desse som e o tempo de permanência que a pessoa faz. Então, quanto mais tempo, mais isso vai comprometer. Obviamente, se a pessoa acontece isso 1 ou 2 vezes, ela vai sentir o incômodo na voz ou o esforço. Se ela fizer repouso, isso regride. A questão é a repetição desse tipo de padrão e aí sim pode comprometer essa mucosa que está o tempo inteiro sendo machucada e produzir alteração na qualidade vocal. Ok, vamos seguir aqui com outra informação para descobrir se é mito ou verdade que a dor de garganta ela pode evoluir e se tornar uma conjuntivite, já que a gente fez essa relação da garganta, nariz e ouvido. Uma inflamação ali na garganta pode ocasionar uma conjuntivite mais à frente? Existe um tipo de patologia chamada febre faringoconjuntival, né? É um vírus, na verdade, que atinge o sensício respiratório e o indivíduo pode realmente, através de um quadro inflamatório na via aérea superior, desenvolver uma conjuntivite. Como a gente falou no início do programa, a mucosa é totalmente interligada, né? Então, realmente pode sim, um quadro inflamatório pode ser uma conjuntivite. Ok, vamos a outra informação. Próxima tela seguinte. Mito ou verdade que existe ali um tipo de fone ideal para não prejudicar a saúde auditiva? Nesse caso, é o de concha, no formato de uma concha. É melhor do que aquele que a gente coloca dentro do ouvido? No caso, aí descreve como de inserção. Isso. Na verdade, sim. O uso do quanto maior o fone de ouvido, maior abrangência no osso temporal, é menos prejudicial. Não quer dizer que não seja prejudicial. É prejudicial do mesmo jeito. O outro prejudica muito mais. Porque a dissipação da energia é diretamente a nível da membrana do tímpano, ou seja, toda a energia é para dentro do ouvido. E aquela outra se dissipa na parte óssea. Então é menos prejudicial. Menos prejudicial, não é que não seja prejudicial, continua sendo. Ok, próxima informação. Mito ou verdade, tomar sorvete e picolé pode provocar dor de garganta? Mito ou verdade? Será que causa essa dor? Pode falar. Eu acho que a questão é, mais uma vez a gente volta à questão da quantidade, né? Então assim, o doutor Fábio já falou, quer dizer, o choque térmico, você está num ambiente super quente, está numa praia, está um calor muito intenso e você toma o sorvete ou picolé muito gelado, isso provoca uma reação nessa mucosa, que está uma mucosa aquecida. Então, a reação pode ser a liberação de mais secreção, que vai dar incômodo, vai dar pigarro, ou o próprio excesso pode vir associado a um quadro, uma virose, enfim. Mas eu acho que é o bom senso de se usar de forma mais não tão exagerada. A gente falou nessa questão do choque térmico, né? O ambiente está quente, o corpo, a temperatura do corpo também vai aumentar. Você toma, para refrescar, toma ali um sorvete ou um picolé. Se eu for para a sombra, eu resolvo boa parte desse problema do choque térmico ou não? Meu corpo resolve mais? Sim, claro. Esse choque vai ser menor. Vai ser menor, com certeza. Uma boa dica para quem está em casa que não abre mão de sorvete agora no verão, vai aproveitar a praia, a piscina. Tem a ver também com a própria sensibilidade. Para algumas pessoas, é isso, Fábio? Claro. Tem muito essa questão de... É mais sensível. Tem outras que tomam e não sentem tanto incômodo. A gente observa isso, às vezes, em pacientes que a gente atende, que está com alteração de voz. Eu tomo uma bebida um pouco mais gelada, não sinto que faz tanto efeito. E outros, basta tomar um pouco mais e aquilo já impacta. Então, existem diferenças individuais que também a gente precisa estar atento ao nosso próprio corpo.
ao que ele está nos falando, né? Nos dizendo claro. sobre o seu próprio funcionamento. E tem que ter em mente que no banho de chuva, no picolé, no sorvete, não tem vírus. O vírus está no ambiente, né? Verdade. Ou seja, não é... precisa ter medo disso, não. Muito bem lembrado, doutor. Vamos agora à próxima informação. Outra tela, mito ou verdade, que as infecções ali no ouvido, elas podem provocar perda de audição? Sim. Mito ou verdade? Verdade. Se você tem um quadro inflamatório infeccioso crônico nesse ouvido, você vai ter distúrbios auditivos. Por exemplo, uma infecção fúngica pode levar a uma perfuração timpânica. E a perfuração do tímpano faz com que esse som não se conduza direito. Você vai ter perda auditiva. Se você tem uma otite média, né, uma inflamação no ouvido médio, essas infecções constantes podem levar à destruição da cadeia dos ossículos e não transmitir. Pode levar a uma infecção no ouvido interno, na parte mais interna do ouvido, chamada de labirinto, onde você vai ter perda auditiva sensório-neural, ou seja, a infecção do ouvido pode realmente provocar perda auditiva. Se eu tiver uma infecção na garganta, ela pode também prejudicar a minha voz? Pode chegar ao ponto de ficar afônico, sem voz, por conta de uma infecção não tratada como deveria na garganta? Sim. Sim. Pode falar. Claro. A inflamação, a infecção, tem as laringites, né, crônicas, ou laringite aguda, elas vão impactar na qualidade vocal, porque para a produção da voz é necessário que as pregas vocais estejam saudáveis, porque a estrutura ela precisa estar livre para vibrar e produzir o som. Se você tem alguma infecção, se você tem algum edema, algum processo inflamatório, o ciclo de vibração, o tipo de produção desse som vai dar uma distorção, vai dar alterado. Então, a disfonia exatamente é um distúrbio nessa produção do som das nossas pregas vocais. Ok, vamos à próxima informação, descobrir se é mito ou se é verdade que o gargarejo ali com água morna, vinagre e sal ajuda a combater a dor de garganta? Mito ou verdade? Aí tem que responder os dois. Na minha opinião, é o seguinte, você nesses quadros inflamatórios costuma ter uma certa acidez. Então, na minha opinião, um gargarejo é uma boa, quando não se há rouquidão, quando não se há disfonia. A dor é na garganta, não é na laringe. A garganta, a gente subentende-se que seja a parte mais superior. Você tendo dor na garganta, um gargarejo com um bicarbonato de sódio, por exemplo, você alcaliniza o pH e você tem uma melhora. Mas você misturar vinagre e sal, acho que isso é para temperar salada, fica uma delícia. Mas para a questão da saúde vocal, realmente, da saúde da garganta, é isso. Tá. A nível de laringes, quando você tem acometimento da laringe, a gente já faz o seguinte, repouso vocal, quando você tem uma disfonia. Está entendendo? Isso é do ponto de vista médico, do ponto de vista fonoaudiológico, eu não sei se doutor... Não, eu acho que está absolutamente correto, né? Quer dizer, essa garganta, essa dor na garganta é superior, é supraglote, é bem acima. Então, também concordo que misturar tudo não há necessidade. Quer dizer, o próprio sal, ele tem essa propriedade, né, de fazer essa limpeza e tal. E para a laringe, é repouso, falar mais baixo, falar menos, descansar, dormir bem, se alimentar bem. Muitas vezes, a própria... O sono, o descanso do sono, ele reabilita, ele deixa, né, você bem, com mais disposição para a fala. Quando a gente fala em repouso, é repouso total, sem falar nada, ou é falar um pouco mais baixo? Se você faz o repouso, silêncio, fala mais baixo, ou fica, isso vai melhorar. Agora, se for um caso mais grave, você precisa, lógico, de uma avaliação, de um procedimento, alguma intervenção, algum exercício que possa ajudar nesse processo. Ok, vamos à próxima informação para saber se é mito ou se é verdade que a poluição sonora da cidade ela pode causar perda de audição? Mito ou verdade? Verdade. Ou seja, dependendo da intensidade do som, né? Ou seja, acima de 85, 86 decibéis já começa a ser prejudicial. Você começa a ter desconforto respiratório. Já está mais do que provado de que a poluição sonora, inclusive, é um indutor de estresse, né? Ou seja, é um caso que não é só de saúde auditiva, é de saúde geral como um todo. A exposição sonora, ela é extremamente complicada em relação a isso. Tem relatos que falam, isso é muito peculiar da capacidade individual. Tem gente que é mais sensível e tem gente que é menos sensível. Aqueles trabalhadores que trabalham em indústrias que realmente com barulho muito intenso, mas que não trabalham na área de produção, só o fato de estar chegando perto já pode ter perda auditiva, se não está usando equipamento de proteção. Isso equivale também, a gente chega a pegar um decibelímetro, que é o aparelho que mede ali na Agamenon de meio-dia, está 100, 103 decibéis.
né? Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem alguma dúvida ainda sobre o tema? Manda para a gente. Manda através do 3424-1977, linha interativa 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Você pode aí acessar, deixar quantas dúvidas você tiver. No próximo bloco, nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Nesse bloco do programa vamos seguir com as curiosidades, mitos e verdades a respeito da garganta, do ouvido e também do nariz. Vamos conferir agora mais uma informação aqui no nosso telão e queremos saber se é mito ou se é verdade que o mel com própolis é eficaz para dor na garganta. Mito ou verdade? Eu acho que o mel, ele tem, o própolis, né, ele tem propriedades cicatrizantes, tem propriedades de melhora nesse nível da garganta, como o doutor Fábio falou no bloco anterior, quer dizer, isso para os quadros que têm inflamação de garganta. Para a voz, isso não vai atingir, na perspectiva da voz, vai diminuir esse edema, pode diminuir essa irritação na garganta, provocar um conforto melhor. É isso? Isso mesmo. Por falar em conforto melhor, muita gente também utiliza aquela pastilha, né, que ajuda a amenizar aquela dor de garganta. Aquilo ali pode ter um perigo, pode morar um perigo ali, porque se eu tenho aquela sensação de relaxamento, eu posso forçar e piorar mais o meu quadro de inflamação? Ou posso agredir ainda mais as cordas vocais, por exemplo? Sim, geralmente. Porque é uma sensação de alívio, isso, né? Esse é o problema, perigo, né? é porque você tem aquelas pastilhas com cepacaína, com agentes anestésicos. Então você anestesia temporariamente, aí você usa mais, força mais e termina piorando. Ok, então muito cuidado você que está em casa nos acompanhando. Preste atenção às dicas importantíssimas aqui com os nossos convidados. Vamos conferir agora mais outra informação. Mito ou verdade que dar mamadeira ali para o bebê deitado aumenta a chance da criança ter otite? Com certeza. Por quê, doutor? Porque na criança, o fato da cabecinha ser menor, a tuba auditiva, a trompa de Eustáquio, que é uma comunicação que comunica a rinofaringe, que é a parte posterior do nariz com o ouvidinho, ela é menor, ela é mais curta e mais larga. Então, se você põe a criança deitada com a mamadeira, a sucção faz com que esse leitinho ele vá para dentro da orelha média, do ouvido médio e dá otite de repetição. Então, é sempre sentadinho. Aliás, ninguém deve comer deitado, né? Nem a criança, né? Então, é exatamente por isso, pela anatomia mesmo. Ok, próxima informação, outra tela. Mito ou verdade que as mudanças bruscas ali de temperatura, elas podem causar dor de garganta? Mito ou verdade? A gente teve, aquilo que a gente tinha combinado, a gente tinha começado. Na verdade, é a mudança brusca que leva a esses quadros de exposição maior, né, aos agentes virais. E aí o sujeito fica com condições de levar a processos inflamatórios. Ok, próxima informação, mito ou verdade, podemos usar grampos, hastes flexíveis e objetos pontiagudos para limpar ou coçar os ouvidos. Esqueceram do rabo de tatu. Mito ou verdade? Esqueceram do rabo de tatu. Lá no Hospital das Clínicas, de vez em quando chegam, doutor, rabo de tatu para limpar o ouvido. Ou seja, tinha um professor lá na universidade que dizia que limpar o ouvido só com um cotovelo. Ou seja, não se deve limpar o ouvido, obviamente, né? Ou seja, o conduto auditivo externo, o formato dele é de que os 2 terços externos, onde tem o cerúmen, onde tem a cera, eles são compostos por cartilagem, por gordura e por músculo, o músculo temporal. E ele é autolimpante, ou seja, o excesso da cera ela vai sendo limpada por esse músculo que vai expulsando. E normalmente a gente só deve limpar na parte externa aqui fora, ou com a toalhinha, ou com o próprio cotonete, mas só na região externa. Nunca deve se colocar absolutamente nada no conduto auditivo interno. Às vezes dá uma coceira, uma coceirinha de leve. A coceirinha é por conta da ausência da cera, a maioria das vezes. A ausência da cera leva a um ressecamento. E o ressecamento leva à exposição dos tecidos nervosos. Isso é inervado pelo nervo facial e pelo trigêmeo. Isso dá um prurido violento, uma coceira danada. Você deve coçar por fora, mas nunca introduzir alimentos pontiagudos. Além de traumatizar, pode perfurar o tímpano. Por falar em questão de limpeza, né? A gente tem aqui participação através da nossa fanpage. O Júnior Silva, ele pergunta o seguinte: a maçã, ela é boa mesmo para limpar a garganta? A maçã, quando a gente tem uma atividade vocal muito intensa, quando a gente fala muito,
quando você vai comer a maçã, o próprio movimento da mastigação, pelo tipo de consistência da fruta, faz com que você relaxe toda a região da face, né, da mastigação, e que é também pela fala. Então, isso, relaxando essa musculatura, isso vai gerar uma diminuição do esforço que você estava fazendo na produção da sua voz. Então, é uma estratégia legal, boa. A gente ouviu, né, que no ouvido a gente não pode mexer, né, não precisa fazer essa limpeza. E do nariz? Existe alguma forma de limpar o nariz? Sim, Principalmente quem tem, né, alergia, quem tem sinusite, geralmente incomoda bastante. Existe uma forma de fazer uma limpeza? Existe. As lavagens nasais com soro fisiológico, elas são muito... Desde 3.000 anos atrás, os indianos já usavam isso, eles chamam de lota, que é uma chaleirinha que eles colocavam no nariz, jogavam o soro de um lado para tirar do outro, ou seja, aquela água com sal. Hoje em dia você não precisa colocar a aguinha com sal da chaleirinha, você tem as soluções que são chamadas de soluções sob pressão. Tem em forma de spray nasal normal, tem em forma de gotas e tem a forma que eu acho a mais eficaz, a pressurizada, né? Onde você consegue ter uma maior eficácia na limpeza dos seios paranasais, nas cavidades que nós temos dentro do rosto. E isso faz com que você tenha 75% a menos de chance de ter que usar outros tipos de medicações, né? Então a limpeza nasal é extremamente importante. Além da maçã, qual é outra dica a gente poderia repassar para quem está em casa para cuidar melhor da voz? Se usa muito a voz, um aquecimento vai muito bem. Obrigado. Isso. O aquecimento vocal é uma prática que ela só é indicada se a pessoa fizer um acompanhamento fonoaudiológico. Então, o que a gente pode orientar é assim, falar menos, falar mais baixo, falar devagar para conseguir coordenar respiração e fala, porque, obviamente, para falar nós precisamos ter o ar que vem dos pulmões fazendo vibrar as pregas vocais. Se você fala muito rápido, sem repor esse ar, você termina forçando mais uma emissão pela velocidade de fala. Então, coordenar bem respiração e fala é uma estratégia importante. Eu já falei no bloco anterior, dormir bem, se alimentar bem, tomar bastante água, ingerir alimentos saudáveis, né? Frutas e verduras, alimentos que tenham também uma digestão rápida, uma digestão fácil, são fatores que podem contribuir para qualquer pessoa que queira ter uma voz saudável. Além da voz saudável, a profissional da fonoaudiologia, ela também ajuda a solucionar alguns problemas que as pessoas comumente têm, né, na nossa sociedade. Que problemas são esses e de que forma vocês conseguem solucionar? No caso, a gagueira também pode ser trabalhada com a fonoaudióloga. O que mais a gente poderia exemplificar para ampliar um pouco mais o nosso bate-papo? Isso. Existem vários distúrbios da comunicação que podem acometer crianças, adolescentes e adultos. A gagueira seria distúrbios de fala, né, que são alterações na fala, na produção da fala, que pode ser uma criança. Distúrbios na escrita, alterações na escrita, também são passíveis de tratamento fonoaudiológico. Quadros afásicos, pessoas que tiveram um acidente vascular cerebral e tiveram alguma alteração, e aí compromete essa fala, né, com quadros afásicos ou disártricos. Então, tem uma gama de alterações aí que são atendidas. Também a fonoaudiologia trabalha no aperfeiçoamento da comunicação. Então, necessariamente, a pessoa não tem um distúrbio, mas ela é um profissional da comunicação e ela quer melhorar a sua comunicação, seu desempenho, como um teleoperador, como um cantor, um radialista, um locutor de telejornal, um apresentador. Então, a fonoaudiologia, ela trabalha nesse aperfeiçoamento da comunicação, trabalhando a organização do discurso, a dicção, a articulação, a respiração, o conteúdo da fala. São vários aspectos, dependendo com a especificidade de cada área, da necessidade de cada um. Já o otorrino, qualquer problema, nariz, ouvido e garganta, procura o otorrino que também ele vai ajudar. Quais as principais complicações desses órgãos listados que vocês tratam, doutor, para a gente? A maioria são os quadros infecciosos, né? No quadro da fono, ressaltando o quadro, qualquer distúrbio de comunicação do ser humano tem muito a ver com a fono, né? E com a otorrinolaringologia. Porque se você tem alterações nos órgãos fonoarticulatórios ou alterações auditivas, vai interferir no distúrbio da comunicação. Então, a neurologia, a fonoaudiologia e a otorrinolaringologia é que faz o tripé dos órgãos da comunicação. Em relação ao otorrino, o que a gente mais pega, na verdade, as doenças inflamatórias infecciosas e os tumores, os cânceres, né?
os granulomatórios de forma geral, né? É onde a gente tem a maior quantidade de patologias, de cirurgia, das oncologias nos órgãos da cabeça e pescoço. E agora, disparadamente, são os quadros inflamatórios e alérgicos, somente aqui em Recife. Ok, vamos agora conferir outra informação para saber se é mito ou se é verdade que as crianças elas são mais suscetíveis do que os adultos no problema tanto de garganta como também na questão da fala, da voz. As crianças elas são mais suscetíveis a esses problemas do que os adultos? Mito? Em relação às doenças inflamatórias, sim. São mais expostas, porque elas são mais expostas. Elas vivem mais em comunidade, escola, né? Lanche com os colegas, a coletividade, a aglomeração é que favorece, e a exposição deles é que favorece, né? E também a exposição aos agentes alérgicos também. Em relação à voz? Em relação à voz, eu acho que o adulto, ele apresenta, a gente tem uma incidência muito maior de adultos com problemas de voz. Mas vale destacar que a gente observa que a gente está vivendo uma cultura muito som, então as crianças escutam música alto, as crianças estão num ambiente que todos falam ao mesmo tempo, a televisão é ligada muito alto, na escola a música é alta, e isso gera, muitas vezes, entre eles, um comportamento vocal de falar alto, de gritar muito, de imitar animais, dos personagens que eles gostam, e isso é muito prejudicial para a criança, né? O aparelho fonador dela está ali, está se formando, está se desenvolvendo. Então, muitas vezes, o impacto disso para algumas crianças, não é uma regra, toda criança que tem esse comportamento, ela vai ter alteração vocal, mas a gente identifica muitas crianças que têm alteração de voz e isso está relacionado a esse ambiente em casa ou na escola, ou de imitar animais, de imitar carros, e que fazem um esforço e uma produção com muita tensão nas pregas vocais. Ok, vamos aqui a mais outra informação para saber se é mito ou verdade. Isso aqui a gente já respondeu, né, doutor? Não se deve limpar o ouvido. Nunca. Isso aqui é verdade. Em Com hipótese certeza. alguma, a não ser que seja com o cotovelo, né, doutor? Isso. Quase. Próxima tela, vamos aqui seguir com outra informação, mito ou verdade, que a gripe pode levar à dor de garganta. Com certeza. Verdade. Com Já certeza. explicamos por que também, né, Exatamente. doutor? Processo inflamatório, né? Hipersecreção, inflamação do tecido linfóide da parede posterior. Mas não é regra não, sempre que eu tiver uma gripe vou ter um problema na não garganta, necessariamente. não. Ok, próxima tela, mito ou verdade, vamos conferir agora mais outra informação, que a audição ela pode ser afetada por aparelhos como celulares e MP3? Sem ser o fone de ouvido, o celular normal, sem a utilização do fone. Não se tem nada, já se falou tem muito nenhum sobre isso, já se estudou muito, já se fez vários trabalhos em relação não só à audição, mas em relação a câncer também. Já se pensou que a emissão das irradiações do celular podia levar a câncer. A Unicamp fez um trabalho com muito tempo, eu estava lá na residência ainda, e teve muito trabalho, muita pesquisa quando apareceu o telefone celular. E até agora nunca se teve nenhuma resposta, nenhuma afirmação efetiva de que aquilo possa afetar realmente. Se você usar o celular de forma natural, acho que não tem nenhum problema nenhum, não. Ok, próxima tela, mais outra informação, mito ou verdade que o tratamento deve ser feito com antibióticos, problemas de garganta, sempre com antibiótico? Não necessariamente, às vezes só cuidados de gargarejos, às vezes há necessidade de se usar anti-inflamatórios, mas não. Não é regra? Não é regra não, muito pelo contrário, só 25% dos casos são infecciosos. Ok, próxima informação, próxima tela, mito ou verdade, para retirar a água do ouvido, né? Geralmente a gente vai ali para a piscina ou até na praia mesmo, a gente volta com aquela sensação de que ainda está ouvindo o barulho do mar, às vezes tem água, ficou ali um pouco d'água no ouvido. É recomendado usar azeite ou álcool? Não. Mito ou verdade? É mito. Na verdade, a água não fica. O conduto auditivo externo, ele é um tubo fechado por o tímpano. Então, o que acontece é que a água remove e revolve, ou seja, ela faz com que a cera ela fique em contato próximo do tímpano. E aquilo faz com que você tenha a sensação de que tem água, mas não vai ficar água no ouvido. E aí o que vai acontecer é que ele vai tentar tirar batendo na cabeça. Vai liberar uns cristais que estão dentro do vestíbulo, né, dentro dos canais semicirculares, ele vai ter tontura. Ele vai ter tontura. É muito comum a gente receber pacientes com a vertigem, um tipo de labirintopatia. E aí eu mando para fono para fazer reabilitação vestibular. Porque, na verdade, não fica água, na verdade. A água entra e sai. O que você vai ter é a mexida na cera que ficou lá dentro.
Ok, vamos à próxima informação. Outra tela, mito ou verdade? Gargarejo e pastilhas podem ajudar o tratamento de problemas na garganta. A gente também falou isso no bloco anterior. E vale também ressaltar, né? Vale mais uma vez reforçar essa questão das pastilhas, que é muito comum, né? A gente tem aquela sensação de alívio, um alívio momentâneo, a gente já começa a exagerar e pode agravar sim a situação. Isso. Mesmo sem perceber, a gente agrava. Sem perceber, é verdade. Então não é indicado nenhum tipo de pastilha. Ok, próxima informação, próxima tela. Mito ou verdade, zumbido ali no ouvido pode ser sintoma de alguma doença? Sim. Quais doenças a gente costuma ter o zumbido ali como sintoma? Você pode ter as doenças do aparelho auditivo propriamente ditos, ou seja, a perda auditiva já leva a um zumbido. Você pode ter alterações anatômicas, né? Ou seja, ter malformações vasculares ou tumores vasculares dentro da orelha média ou no ouvido interno. Você pode ter tumores, né? Você tem um chivanoma, você tem um cordoma, um meningioma na orelha interna. Você tem distúrbios clínicos, como por exemplo, hipotireoidismo, alterações da glicose pode levar, deficiência de zinco, várias patologias podem levar a zumbido. Então o zumbido ele é um sinal, um sintoma de que alguma coisa pode estar por trás. E não precisa fazer nenhum exame específico, né? Sim. Você mesmo percebe que Sim, tem um zumbido, o zumbido, né? sim. Porque tem aquele exame audiométrico, mas Sim. não é para ver zumbido, não. Sim, Ou é também? é para ver uma das causas do zumbido, que você pega aí a perda auditiva, que é uma causa mais frequente do zumbido. Geralmente a gente vai no fono, né, para fazer Isso. esse Vai no exame. otorrino, faz a otoscopia, Faz faz o exame, não Uhum. tem, faz a fonoaudiologia, fazer o exame audiométrico. Que entra ali numa cabine, né? Isso. São uma série de procedimentos para fazer. É uma investigação, Uhum. que envolve a avaliação audiológica, a avaliação Fonoaudiológica. fonoaudiológica, a avaliação de sangue, para ver as questões de. Então, são vários exames que são feitos para detectar essa causa do zumbido. Ok, vamos aqui a outra tela, saber se é mito ou verdade. Beber água ajuda a prevenir e tratar do desconforto na garganta. É sempre importante, nesse período mais quente do ano, Isso. fazer a hidratação. Vai prevenir, a água, na verdade, ela vai hidratar toda essa mucosa do trato fonatório. Então, isso vai fazer com que a produção da voz aconteça de forma com menos esforço. Porque se essa mucosa está hidratada, toda a mobilidade das estruturas desse trato fonatório vai ficar mais fácil. Então, é super importante, é super recomendado a ingestão de água. E aí não adianta assim, você de manhã tomar 2 litros de uma vez. O importante é que você, ao longo do dia, na sua atividade, você inclua essa ingestão de água para manter sempre esse corpo hidratado. Temos aqui algumas participações através do nosso WhatsApp e também através da nossa fanpage. Tem uma professora aqui participando, Cláudia Maria de Olinda, ela diz que trabalha com a voz, é professora. Ela quer saber se após ela dar aula é preciso fazer um desaquecimento. Dessa forma eu vou estar tratando bem minha voz? Bom, Para a professora é importante fazer esse isso. O desaquecimento? professor, ele é um profissional da voz. Como profissional da voz, ele precisa ter uma série de cuidados mais específicos, principalmente para o professor que está em sala de aula com turmas grandes, sem ter amplificação para a sua voz, tipo uso de microfone. O aquecimento, o desaquecimento vocal é uma preparação, no caso o aquecimento é uma preparação da voz para aquela atividade mais intensa de uso de voz. Então é importante que o professor tenha uma orientação fonoaudiológica para o aquecimento vocal, e o desaquecimento é trazer a tua voz de volta ao tom habitual fora de sala de aula, porque na sala de aula você vai precisar usar uma altura um pouquinho maior do que é o teu uso coloquial de voz. Ok, temos agora outra participação, o Bruno. Ele deve ter algum problema ali nas amígdalas, né? Ele quer saber se tirar as amígdalas, ele não vai ter mais amidalite, vai ficar livre desse problema para sempre, que atrapalha tanto a vida dele, pela forma que ele fez essa pergunta? É difícil responder. Tem várias causas de infecções de garganta de repetição, né? Tem várias causas. Hoje em dia só se faz amidalectomia, só se tem uma indicação absoluta de tirar a amígdala, que é a obstrução. É a apneia obstrutiva do sono. O indivíduo tem uma amígdala muito grande que está obstruindo e está levando à dificuldade respiratória. O resto são indicações relativas. Infecções de repetição, a litose por cásium, por streptococcia, formando a febre reumática. São várias causas, mas são indicações relativas, não absolutas.
Só com um exame específico eu vou saber se minha dor de garganta ela vai ser uma amidalite ou uma faringite? Isso. Só procurando um especialista? Tem que dar uma olhada para ver. Tem que analisar, tem que observar todo o contexto, né? Porque se você tiver uma faringotonsilite, por exemplo, você está com a infecção na garganta, mas você tem todo o acometimento das amígdalas. Porque não tem só aquelas duas amígdalas, você tem mais. Você tem amígdala lingual, você tem amígdala faríngea, né? Você tem a amígdala, a parede posterior. Se tiver tudo afetado, não adianta você tirar aquelas duas. Você não vai ter acometimento. Você tem que ter todo o arcabouço, ver como é que está. Posso tirar a amígdala e ter uma laringite? Exatamente, uma faringite. Pode sim. Então é um contexto, você tem que ver o paciente como texto. Nem todo mundo tem indicação cirúrgica. Ok, vou pedir licença aqui mais uma vez aos convidados. A gente vai a um rápido intervalo. Tem alguma dúvida? 994 18 1206 é o nosso WhatsApp. Acesse, participe, deixe sua pergunta. No próximo bloco vamos responder. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já. Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir de agora vamos acompanhar as oportunidades de emprego. Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora no quadro Há Vagas. Então vamos ao que interessa, vamos mostrar aqui no nosso telão as oportunidades de trabalho para esse início de semana. Olha só, uma vaga para instrutor de informática, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, salário R$ 937. Olha só, uma vaga para instrutor de informática. Vamos conferir juntos a próxima oportunidade de trabalho. Vamos conferir aqui no nosso telão agora uma vaga para fiscal de caixa, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.200 é o salário, uma vaga para fiscal de caixa. Vamos conferir juntos agora mais oportunidades de trabalho. Agora tem uma vaga para supervisor administrativo, exigência, ensino superior completo, 6 meses de experiência, R$ 1.000 é o salário, uma vaga para supervisor administrativo. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Essas vagas elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, papel e caneta na mão, anote aí o telefone, 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Agora a gente vai seguir aqui com o nosso programa respondendo as perguntas que chegaram através da nossa linha interativa. Você que ligou, mandou sua pergunta, preste atenção, nossos convidados vão responder a partir de agora. Vamos conferir de quem é a primeira dúvida. Da Mariene Guedes, ela que é de Camaragibe. A dúvida dela é a seguinte: tenho crise de garganta frequentemente. A Marlene Guedes de Camaragibe, ela diz que tem crise de garganta frequentemente, também tem o hábito de consumir alimentos gelados e também a dor, ela diz que a dor só alivia com antibiótico. Estou agindo corretamente ao usar antibiótico para o tratamento? Marlene Guedes de Camaragibe. Antibiótico não passa dor, né? Então, na verdade, não está agindo corretamente. Antibiótico deve ser prescrito extremamente pelo médico, porque é um quadro muito sério. Antigamente você usava antibiótico terapia de forma bastante indiscriminada, né? Eu me lembro do interior, meu avô tinha uns conhecidos e tinha um barracão do engenho. E ali tinha aqueles vidros que se tinha bombom, biscoito, confete, era aquele negócio como era um bombonzinho, confeito. E aí, um deles tinha remédio. Aí chegava um paciente, seu Bio, me dê um remedinho para dor. Ele tirava lá de dentro e tirava Tetrex. Ele usava, tome 2 Tretec, ou então tome 3 Ilozones, ou seja, tetraciclina e eritromicina. Então se fazia isso no interior. Na cidade também, eu tinha um farmacêutico que fazia isso, chegava na farmácia, estou com dor de garganta, tome 2 Ilozones. Ou seja, ficou muito indiscriminado o uso de antibioterapia. Hoje em dia nós estamos vendo um quadro muito sério, que são de infecções extremamente resistentes ao uso de antibiótico. Está se usando antibióticos cada vez mais potentes, cefalosporinas de terceira geração, para tratar coisas que a gente tratava com uma ampola de penicilina benzatina. Então, na verdade, é muito sério isso. Então, antibiótico só deve ser usado prescrito.
Hoje está mais difícil porque a receita ela tá sob supervisão, então é uma receita controlada para usar antibiótico. Se o farmacêutico passa antibiótico, você pode denunciar isso, porque isso aí é um quadro muito sério. Então, não deve estar tomando antibiótico. Mesmo você precisa consultar um serviço médico para poder ver se há necessidade ou não. Só 25% das infecções há necessidade de tratar com antibiótico. A maioria são quadros virais. No caso, a automedicação é prejudicial, mas outras receitas também podem ser prejudiciais para a nossa garganta. Vem à mente, Ana Nery, de algumas receitas caseiras que as pessoas costumam, né, fazer ali que pode prejudicar, seja a voz, seja as cordas vocais também. Existe alguma coisa que a gente poderia exemplificar para quem está em casa? Ou... Veja, eu acho que qualquer alteração de voz, rouquidão, persistente, por mais de uma semana, ela deve sim consultar o médico otorrino, fazer uma avaliação, entender o que está acontecendo, fazer um exame e aí, caso haja necessidade de uma intervenção, ele vai encaminhar para o fonoaudiólogo. Receita caseira é uma coisa perigosa quando você não sabe de fato o que está acontecendo na sua voz, qual é a causa dessa rouquidão. O que a gente orientou aqui é, quando você tiver uma rouquidão que você observa que aconteceu após um uso excessivo da voz, após um jogo, uma festa, a nossa orientação é fazer repouso, descansar, falar menos, falar baixo, que aí você vai resolver de forma segura, sem estar ingerindo nenhum medicamento, nada caseiro que possa prejudicar. Ok, temos várias participações através também do nosso WhatsApp. A pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte: fui à praia ontem e estou sem ouvir direito. O que é que devo fazer? É uma sensação de que o ouvido está ali tapado, né? Me ajudem, por favor. Estou com medo. Tenho que ir ao médico? Será que vou precisar fazer uma lavagem no ouvido? O que é que eu devo fazer? Ou isso vai ficar bom com o tempo? Provavelmente vai precisar, porque isso aí foi mergulho e aí é cera. Provavelmente é cera no ouvido. Claro, tem que ir ver se não é nenhuma outra patologia. Tem um exemplo familiar muito característico, um parente muito próximo foi para a praia, mergulhou e quando saiu ficou sem escutar. E achou que era cera. Na verdade ele teve uma surdez súbita. Ou seja, o choque térmico foi tão intenso em que a maioria desses quadros de surdez súbita são virais, pós-virais. O herpes é o principal vírus envolvido. Ele está na gente, incubado, fica lá quietinho, e quando você tem uma diminuição da imunidade, ele ataca o sistema neural, e isso afetou o ouvido, ele ficou com uma surdez unilateral. Né? Não procurou o médico precocemente, consequentemente não teve a resposta adequada no tratamento. Então é importante que ele procure realmente um serviço de otorrinolaringologia. Ok, temos aqui outra participação do Radjalma de Santo Amaro. Ele diz o seguinte: acordar durante a madrugada sufocado com uma saliva grossa é consequência de quê? A maioria é refluxo. A grande maioria dos refluxos patológicos são, porque o refluxo é uma coisa fisiológica, a maioria dos refluxos é durante a noite, ou seja, o sujeito pode acordar, mas pode ser simplesmente um quadro de hipersalivação, está dormindo de boca aberta, uma respiração nasal inadequada, uma respiração bucal de suplência, e ele salivou excessivamente e pode ter acontecido isso. Mas aí tem que investigar, fazer alguns exames para ver se realmente não é a doença do refluxo. Temos aqui outra participação, a Adriana, ela que é de Moreno. Ela quer saber o seguinte: por que as pessoas sentem a coceira dentro do ouvido? É normal isso acontecer? Ressecamento é a principal causa, ou seja, a exposição das terminações nervosas do conduto auditivo externo leva a um prurido muito intenso. Isso é de quem limpa demais. Temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, mas diz o seguinte: eu sinto muitas dores de cabeça e também no ouvido. Ela sente como se fosse um vento dentro, né, desse ouvido, e ela diz que espirra muito e até a garganta dói. O que é que poderia ser isso? Um quadro viral, por exemplo? Mais um quadro alérgico, né? Mas aí é importante, é difícil você saber responder sem fazer uma anamnese bem feita, né? Complicado, mas a princípio pode ser um quadro alergênico. Ok, outra participação aqui, a pessoa é a Dora do Cabo de Santo Agostinho. Ela quer saber por que quando ela está cantando, mesmo ali em voz baixa, ela sente umas furadas na garganta, que os olhos chegam a lacrimejar quando ela não tem contato com algum tipo de pó ou longe perto de cheiro forte, como se fosse uma crise de pigarros, e consequentemente vem tosses também. Vamos responder por partes, né? A primeira ela quer saber por que ela, quando conta ali, mesmo cantando em voz baixa,
ela sente furadas na garganta. O canto, ele exige ajustes na voz diferentes da voz falada. Então, a voz cantada tem um ajuste diferente. Você precisa ter um apoio respiratório bom, você precisa ter uma modulação da voz adequada para o canto. Cantar, mesmo em voz baixa, mas se ela estiver cantando fora da faixa dela de tessitura, ou seja, numa região que seja mais confortável para ela, quando a gente fala em tessitura, a gente fala em região de conforto, ela pode estar gerando um esforço. Então, a tessitura dela pode estar mais deslocada para o meio ou para os agudos, ao invés de estar mais na faixa do mais grave. Mas não tem como a gente dizer o que está acontecendo sem realmente fazer uma avaliação, entender esses fatores. Como ela fala alguma coisa de alergia, pode estar um quadro alérgico aí, gerando um edema, e aí com o edema da estrutura de fonação, das pregas vocais, ela pode estar fazendo mais esforço na hora do canto. Ok, temos participações também através da nossa linha interativa. Vamos ver de quem é a próxima pergunta. Outra dúvida que chegou através do telefone. Ana Gomes, da Caxangá. A dúvida dela é a seguinte: a frieza do ar pode causar sangramento nasal? O ressecamento, na verdade, né? Na verdade, o frio, um pouco ressecado, pode levar a uma irritação da mucosa nasal e a diminuição da umidade, né? A causa mais frequente. E aí pode levar a irritação da mucosa nasosinusal mesmo. Ok, vamos à próxima dúvida. Temos outra pergunta, já está no ponto, produção? Olha só, Severino Rodrigo de Afogados, a dúvida dele é a seguinte: recentemente tive um problema na garganta. Quando consumo líquido gelado, a minha garganta ela fica inchada. Faço gargarejo com bicarbonato e sempre passa as dores. O inchaço é causado pelo consumo do líquido gelado? Olha, quando toma alguma coisa gelada, ele diz que tem essa sensação, né? Eu acho que é mais uma sensação, não é que vai provocar um edema, o líquido gelado, é mais eu acho que a sensibilidade do próprio tecido, né? Mas provocar edema, eu acho muito pouco provável que isso aconteça assim, logo de imediato com o gelo. O uso do bicarbonato, a gente já falou que nesses quadros irritativos e inflamatórios, ele dá uma aumentada no pH e isso faz com que tenha um conforto melhor. Ok, vamos à próxima dúvida. Outra pergunta que chegou através da linha interativa, vamos ver, agora da Amanda Almeida de Camaragibe. Por orientação médica, o meu pai estava usando água oxigenada para voltar a ouvir e ele melhorou. Caso meu pai venha a sentir dificuldades na audição novamente, será necessário usar o mesmo procedimento? Amanda Almeida de Camaragibe. Isso não é receita, né, de bolo, ou seja, cada patologia tem a sua indicação. Geralmente o pessoal usava muita água oxigenada para tratar, do que fazer as rolhas epiteliais, né? Ou seja, o epitélio, ou seja, a pele que recobre o conduto auditivo externo, às vezes descama e forma uma rolinha, e a gente pingava algumas gotinhas. Em alguns casos você pode pingar sim, mas tem que ver, porque pode ter uma perfuração timpânica e você pingar é difícil, é bom que ele procure um otorrinolaringologista. Ok, temos aqui pelo WhatsApp outra participação, Rayane de Barreiros. Ela diz o seguinte: ela fica muito tempo com a garganta ressecada, quando vai cantar principalmente, e ela não tem muita saliva, né? Ela não saliva muito, não sabe por quê, mas acha que deve ser pela falta de água, do consumo da água. Ela diz que não costuma beber muita água. Provavelmente. E às vezes ela também quer imitar algumas cantoras. Isso prejudica a voz? Sim. O canto, como eu falei anteriormente, ele exige ajustes diferentes da voz falada. Para cantar, é muito importante que a gente cante dentro da nossa faixa, que a gente chama de uma faixa de conforto. Às vezes, você imitar outros cantores, você sai da sua área de conforto, que é a sua classificação vocal, é onde está dentro a sua classificação vocal, e você faz um ajuste que é danoso para a sua voz, porque você vai cantar num ajuste vocal que não é confortável para você. Você faz isso uma semana, duas, faz um tempo, tudo bem. Com o tempo, o impacto disso sobre a tua voz vai acontecer. Então, o cantor, ele precisa ser bem orientado, ele precisa fazer aquecimento vocal. O professor de canto é fundamental para quem quer cantar profissionalmente, para que ele possa cantar dentro do estilo que ele queira, mas ajustando a sua voz. Ok, participação agora da Cristiane Oliveira. Ela disse que tem sinusite, quer saber se é verdade que se ela vier espirrar com a boca aberta, ajuda
a não prejudicar o ouvido? Sim. Quando você prende a respiração durante a crise externutatória, que é o espirro, você faz com que você tenha uma manobra de valsal, você abre o ouvido e as secreções podem entrar no canal, na tuba auditiva. Então, sempre que for espirrar, abrir a boca e espirrar com a boca aberta. Ok, vamos seguir aqui com o programa, estamos agora na reta final. Temos aqui uma última participação e essa participação é interessante porque a pessoa não se identificou, mas quer saber por que se toma injeções de bezetacil nas dores de garganta. Quando você está ali em crise de dor de garganta, se utiliza muito. Nem sempre a penicilina bezatina é indicada, né? Se usa muito porque é um dos germes mais comuns, é o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, aquele que provoca febre reumática. E é uma medicação, pelo fato de ser dose única, e você aplicar. Mas hoje em dia não é tão frequente fazer uso da penicilina bezatina. Você tem medicações orais eficazes. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados para a gente conferir agora o resultado da enquete de hoje. Fizemos a seguinte pergunta: você que está em casa costuma exagerar no consumo de alimentos e líquidos gelados no verão? Olha só, 75% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, 25% disseram que não. Queria agradecer a você que ligou, participou. Então, de tudo que você ouviu hoje aqui no programa, vamos evitar o exagero. Você pode consumir, mas não exagerar. Estamos na reta final do programa. Queria muito agradecer aqui os nossos convidados. Ana Nery Araújo, fonoaudióloga, ela também é especialista em voz e professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Pernambuco. Ana Nery, muito obrigado pelos ensinamentos. O espaço agora está aberto para um último recado. Considerações finais, pode ficar à vontade. Bom, eu queria agradecer o programa Assunto do Dia, acho que é super importante esse tipo de informação e lembrar para as pessoas que a nossa comunicação, a nossa voz, ela é muito importante para a nossa relação social, para a gente estar com as pessoas. Então é importante que a gente cuide e tenha saúde na nossa voz. Mais uma vez, muito obrigado. Queria também agradecer ao Dr. Fábio Coelho, otorrinolaringologista e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Doutor, também muito obrigado por todo o ensinamento aqui no nosso programa. Considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço a participação, poder ajudar com esclarecimentos sobre a saúde dos ouvidos, do nariz e da garganta, né? Cuidado com as limpezas no ouvido. Ok, mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Queria agradecer a você que está em casa. Obrigado pelo seu carinho e a audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até lá!